Bom dia, Rádio Parreirinha. Estamos aqui para o programa Conexão Novo Mundo, aquele programa de toda segunda-feira que traz muitas informações, traz conexões e, principalmente, você está aqui conosco. Sem você, essa rádio não teria sentido. Estamos aqui hoje com o nosso grande companheiro, que vira e mexe está aqui com a gente, que sempre gosta de participar e que traz muita alegria e muito conforto na fala, quanto descreve aquilo que ele conhece e apresenta modos diferentes. Com vocês, Paulo Maia. Bom dia, ouvintes da Rádio Barreirinha. Bom dia, Zuleika. É um prazer enorme voltar a nos encontrarmos mais uma vez. Tá? Espero que estejam todos bem. Tá? Muita paz, que é o que o nosso planeta precisa para todos. Tá? Muito preocupado com a situação do nosso planeta aqui. Mas vamos fazer o que é da nossa parte e cuidar dela. Tá? Zuleika, como é que você está? O que é que você me conta de bom? Bem, final de semana foi bem interessante. A gente vai falar, contar alguma coisa que aconteceu aqui para vocês também saberem. Mas, antes de mais nada, ouvinte, lembre-se sempre, mande mensagem para a gente, converse com a gente, dê opinião, pergunte alguma coisa, fale aquilo que você realmente está precisando saber, sugestão de temas, seja lá o que for. Estamos aqui prontos para te ouvir. Anota aí, mais 55 11 9 4566 3319. Repetindo, mais 55 11 9 4566 3319. E como você falou do final de semana, eu vou te contar o que eu fiz nesse final de semana. Eu faço parte de uma ONG que a gente fala sobre o meio ambiente e falamos sobre a questão da Antártica. E há uns 10 dias atrás, o primeiro navio brasileiro que foi para a Antártica, fez 5 viagens para a Antártica, ele estava lá no cais do porto, não sei se você viu essa reportagem. Vi essa notícia triste. Então, e a gente já tinha marcado um evento para ser feito na frente desse navio que estava sendo construído, reformado, pintado, limpado, enfim. E a gente ia fazer o evento exatamente em frente dele. Aí aconteceu. Se ele não poder participar dessa festa. E nós estávamos um pouco antes ali de chegar até ele no pier. O que é interessante, que eu fiquei muito animada. Mas Zuleika, conta para os ouvintes o que aconteceu com o navio, que nós sabemos, mas eu acredito que a maior parte deles não, Zuleika. Conta. Então, o navio estava no porto, teve uma chuva muito forte, e aí a máquina que faz bombar a água para sair, quando tem a chuva, né, para entrar água, ela parou de funcionar. E aí ele tombou. Essa equipe, esse instituto que eu trabalho, são pesquisadores da Antártica. Então, existe sim um projeto que agora conseguimos a verba para poder tirar esse navio dali e levar para o estaleiro para ele ser reformado, reconstituído, né? O que eu ia comentar que foi muito interessante, a quantidade de crianças que apareceram lá. Depois que aconteceu isso, e foi por iniciativa das crianças, por isso que eu falei que eu fiquei muito feliz, foram professores, porque nós temos um selo que entrega para falar que a escola ela está falando sobre a Antártica, e aí os alunos falaram, vamos fazer uma música? Eles criaram uma música para poder ser apresentada para nós, foi uma surpresa que a gente não sabia, a gente sabia que eles iam lá, eles queriam falar alguma coisa, mas não falaram o que era. Aí o professor foi com violão e cantaram duas músicas fantásticas, falando sobre os Twin Queens, falando sobre esses projetos e incentivando a cuidar do planeta. Isso foi assim, ganhei o final de semana. Foi logo no sábado de manhã, e na realidade, a gente entregou os selos, os certificados e tudo que tinha que entregar. Mas nós ganhamos o maior presente. Que a gente está fazendo, nós estamos fazendo trabalho, já tem 5 anos aí que esse instituto existe, tem acho que 15 anos que a doutora Franca, a pesquisadora Francine, está lá e mostrou para a gente o resultado do que a gente realmente espera. Então, bora falar dessa parte do meio ambiente, Paulo. Vamos sim, porque o meio ambiente é uma coisa que precisa ser tratada, nós judiamos demais o nosso planeta,
né? A gente precisa cuidar muito do nosso meio ambiente, evoluir muito. Eu não sei como é que está a questão do meio ambiente aí em Portugal. Conta para a gente, pessoal, tá? Porque aqui no Brasil, nós estamos evoluindo, mas eu, sinceramente, e pessoalmente, acredito que faço muito eu trabalho, como vocês sabem, eu sou arquiteto, cuido de algumas construções. Nós especificamos o máximo o possível de produtos para a construção que sejam sustentáveis, que as empresas tenham essa preocupação de preservar o nosso meio ambiente. Trabalhamos com isso, estamos atentos a isso, valorizamos quando as empresas fazem. E mas eu sinto que ainda falta muito, muito, muito para a gente ver. Participamos de iniciativas. Há uns dias atrás, há uns dias não, já faz uns 4 meses atrás, um grupo de amigos nos chamou. A represa de Guarapiranga está numa fase seca, está aparecendo lá muita sujeira e tal. Nós vamos lá no sábado recolher. Tal. Fui lá junto com as minhas 2 filhas, caminhamos lá um sábado, sei lá, umas 5 horas de trabalho lá, recolhendo lixo que não acaba mais. Nós limpamos uma boa área, né, um trecho, mas que deve se representar, sei lá, 5% da margem da represa. E isso com um grupo grande, estamos umas 20, 30 pessoas, é muita sujeira, a poluição que nós causamos, na construção civil, eu tenho esse peso na consciência. Aqui no Brasil, a cada 5 edifícios que a gente constrói, um sexto daria para ser executado em volume de resíduos, Nossa. tá? Então, uma construção civil gera muito resíduo. Então, estamos aí, pessoal, preocupados com isso, caminhando, discutindo isso, até na Câmara de Vereadores aqui em São Paulo. O ano 2024 recebi um prêmio por um trabalho que a gente apresentou para a Câmara, propondo né, que a gente é, organizasse melhor essa questão de construção aqui no Brasil, que a gente cuidasse melhor dos nossos aterros, tivesse uma fiscalização melhor, que a gente conseguisse trabalhar mais os resíduos a partir do que chegasse lá. Porque às vezes tem construções pequenas que realmente não justifica você tentar reciclar o gesso, reciclar isso e aquilo. Então, que a gente conseguisse, a partir de uma iniciativa maior, né, de um gerenciador que seria municipal, reunisse todos os resíduos e organizasse isso para reciclagem e depois somente uma pequena parte, aí sim, menos de 5% do que chega lá, não tem como reciclar, né? Então, a gente conseguiria reduzir muito, mas dependeria muito de uma iniciativa da prefeitura aqui de São Paulo. Isso foi levado, está caminhando, mas infelizmente nem tudo caminha na velocidade que a gente gostaria aqui no Brasil. Eu não sabia que era a proporção era tão grande. Claro que eu sabia que tinha resíduo, mas não sabia que era tão grande, Paulo. E quando a gente fala de meio ambiente, o que eu acredito que falta a conscientização é que qualquer ação, por menor que seja, vai dar um resultado depois. Então, tem que ser começado, tem que ser preparado para isso. Quando a gente fala de Antártica, nós temos aí uma cordilheira dos Andes, que tem o maior gelo, né, que existe aqui, mais próximo do Brasil, que se aquilo acabar, se derreter tudo, simplesmente some a América Latina. E quando a gente fala de Antártica, fala assim, mas será que é tão longe assim? O pessoal do Sul, que teve as enchentes, tudo, é reflexo daquilo que teve na Antártica. É reflexo do gelo, do descuidado, do que a gente faz aqui, que vai afetar lá. Então, é a poluição que a gente coloca no navio, desculpa, que coloca no mar. E aí vem para nós, né? Para onde vai esse resíduo todo que vai da construção civil? Aonde é jogado, aonde que é tratado, onde que é reciclado? Nós estamos dando um exemplo aqui, que foi porque o Paulo está comentando, é a especialidade dele. Mas em qualquer momento que nós temos, a nossa casa, na nossa vida, eu costumo dizer que tem uma questão muito séria. Meu marido é japonês, eu acho que já comentei aqui algumas vezes, e a cultura japonesa traz muito disso, né? Então, você vai nos estádios,
terminando o jogo, a atividade que a gente está vendo lá, o show que for, os japoneses simplesmente recolhem tudo antes de sair. Eles levam o lixo para casa para poder colocar no local certo que tem. É uma cultura. Não é assim, que vai falar que eles não têm. Eles têm também uma questão de meio ambiente muito forte, mas desde pequeno, por exemplo, não tem. E a gente ouve algumas coisas na internet, depois, quando vai para lá, acha que não, mas é real. Não tem uma profissão, tem a profissão, é claro, mas assim, dentro das escolas, não tem uma pessoa encarregada para fazer a limpeza. Quem vai fazer a limpeza são os alunos. Existe sim uma supervisão, uma coordenação que vai falando, olha, hoje nós vamos limpar essa sala, vamos limpar aquilo, vamos limpar aquele pátio, onde for. Existe sim uma organização de ajuda, de materiais e tudo mais. Mas quem faz são os alunos desde pequeno. Então passa a ser uma cultura, passa a ser algo que, olha, eu vou cuidar disso do planeta o tempo todo. E fica tão natural quando você vai lá e pergunta por que não tem, não está vendo a sujeira. Porque eles estão cuidando disso. E eu não sei como que é em Portugal, na França, na Europa, conta pra gente. Está aqui com o WhatsApp ligado, tá? Mas o que a gente vê aqui no Brasil está andando na rua de carro e tem alguém jogando alguma coisa do lado de fora da janela. No carro da frente, no carro de trás. Então, há uma necessidade de conscientização. Não estou falando para a gente fazer igual o Japão, para a gente fazer igual a Europa, estou falando que o Brasil precisa criar o nosso modo de poder fazer alguma coisa. E como fazer, né? Bons exemplos podem ser seguidos. Se a gente seguir o exemplo japonês, não tem problema, não. A gente tem que seguir os bons exemplos, Zuleika, entendeu? Claro que cada povo, cada tem a sua cultura e é importante respeitar. Mas quando tem um exemplo bom, por que não seguir e não aproveitar um conhecimento, né? Que já foi, vamos dizer assim, aprovado de alguma forma. É lindo e maravilhoso quando houve a Copa do Mundo aqui, né? Tá? Aonde ficava a torcida japonesa era super diferente de qualquer outra torcida, pessoal. Não era só vamos dizer assim, os brasileiros que estavam nos jogos, mas os japoneses deram um exemplo, chamaram a atenção pela forma, né? E depois que eles fizeram, alguns outros países começaram a fazer também, começaram a seguir a cultura. Eu acho isso, as coisas legais a gente tem que falar e tem que seguir, tem que se apropriar delas, eu acho que é um bom termo, né? No Japão, essa métrica de um para 5, o Leica já foi muito pior. Quando eu me formei no comecinho da década de 90, era 1 para 4 e o volume era muito maior. Hoje a gente conseguiu evoluir muito e olha, um edifício de 1 para 4, de 1 para 5, foi uma evolução muito grande e ela se deve principalmente pela entrada da construção seca, né, com placas de gesso acartonado, que a gente chama de drywall, porque o gesso acartonado ele é altamente reciclável. Inclusive, existem grandes empresas de produtoras de gesso que estão, né, nessa cadeia, estão desenvolvendo, ajudando a desenvolver a cadeia da reciclagem do gesso, que é uma coisa que a gente precisa muito. Gesso é um material contaminante do subsolo, se não for bem aproveitado. Se fosse bem aproveitado, poderia ser também adubo, tá? Mas se for só simplesmente jogado, ele é um contaminante. Então, tá aí, as coisas estão evoluindo, bons exemplos existem, construtoras conscientes, né, voltando aqui para já existem várias empresas que não fazem isso só por marketing, fazem por ideologia mesmo, porque na sustentabilidade muito é marketing, né? Tá? Não só na sustentabilidade, mas como em tudo em ESG, né? Tá? É muito marketing, a gente vê, mas poucas ações efetivas. Mas no caso, aqui tem muitas empresas mostrando e demonstrando que realmente estão empenhadas nisso e mostrar isso, mostrar que estão tão preocupados com o futuro do planeta e não só de fazer valorização de marca, preocupado com as gerações futuras, né? É uma questão muito interessante quando a gente começa. Interessante pelo fato
perceber que está acontecendo isso com muito mais volume do que a gente gostaria, né? Existe um marketing, como você comentou, e vamos divulgar que estamos fazendo isso, vamos divulgar e aquilo. E quanto vai realmente verificar, não é tudo isso, né? É uma fachada, digamos assim. Então, falar é fácil, falar eu conto para todo mundo, mas quando a gente chega realmente como vai ser, tem a questão do carbono, né? Eu acho que é interessante quando a gente fala de agronegócio, e começa a falar da questão do carbono, se está sendo preservado ou não, até pelos incentivos que tem de diminuição de valores de impostos, de algumas colocações aí que eu conheço bastante gente que fala do agronegócio, que tem começou a ter uma preocupação porque envolveu o dinheiro. Enquanto não se envolve o dinheiro, parece que as pessoas ficam mais resistentes a fazer isso. Claro que a gente tem que pensar em empresa, na sustentabilidade, na lucratividade, tudo isso. Mas é o que eu repito, teve uma vez, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, que teve uma história que eu ouvi, e depois eu fui conferir para saber se era verdadeiro ou não, porque a gente ouve muita história e depois não sabe como é que é, né? Mas, e na A França, gente, eu não sei se a gente está ouvindo muita história ou muita história, mas vamos. verdade. Então, essa é uma história, eu comecei com história e depois eu descobri que era história verdadeira. A França estava com muito rato, muita sujeira nas ruas, faz muito tempo, tá? Eu não lembro agora, qualquer data que eu falar, eu vou estar inventando, porque eu não lembro a data que foi isso, mas é muito antigo. E aí, eles resolveram que eles queriam pegar ideias na população. E a melhor ideia ia ganhar um prêmio, que eu também não lembro qual era, mas não tinha prêmio em dinheiro. Aí vieram projetos, um monte de gente escrevendo e falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquele outro. Aí uma criança de 8 anos fez um papelzinho simples. Se cada um cuidasse da frente da sua casa, a sujeira diminuiria. Só isso. Não é nada. Claro que ela foi receptora, claro que colocaram em ação, e claro que perceberam que sim, que era possível começar a diminuir por aí. Então, quando eu falo de conscientização, até eu não tinha nem lembrado dessa história, mas quando eu comecei a falar, é isso que ficou marcado na memória lá atrás. Que realmente é um individual. Cada um a gente consegue fazer. E tem aquela questão que está aí, como juntos somos mais fortes, tudo mais, né? E essa questão é muito aí mudando, né, de continente, lá na África, quando a gente fala do Putum, que é quando tem a história, tem quase hoje estou para contar a história, Paulo. Uhum. Um grupo de crianças, chegou uma pessoa de fora e veio trazer uma cesta, e falou, cesta com doces, nem sei o que tinha dentro da cesta, mas enfim, daí ele colocou numa árvore, e ele falou, o primeiro que chegar aqui fica com a cesta. As crianças se uniram, todo mundo deu a mão, e correram todas juntas, porque o que valia a pena era a felicidade de cada um, e não só um ser beneficiado. Então, quando fala de meio ambiente, eu penso muito nisso, se a gente se unir e fazer todo mundo junto, o pouquinho de cada um se torna um volume muito grande. E foi o que você mostrou aqui quando você falou, foi só 5% lá na represa que vocês ficaram, mas já foram 5%. Já foram 5% que antes não teria. E traz essa mudança em tudo. Então, aqui em São Paulo, né, eu vou dar o mesmo exemplo aí de Paris. As pessoas jogam, nós temos nosso sistema de drenagem de águas pluviais aqui em São Paulo. As pessoas jogam muito lixo, esse sistema entope e vai alagar a casa de muitas pessoas, vai interditar ruas quando chove forte e tal. Alguns carros são perdidos nessas enxurradas e tudo. Não é, muito provavelmente não é o carro de quem jogou o lixo, mas é o carro da humanidade, é a casa de alguém que é da humanidade. E o poder público não dá conta de limpar isso tudo. E ele é muito reativo, né? Ele vai correndo atrás de limpar aonde já está ruim. O proativo existem verbas para isso, tudo é destinado, mas quase nunca as verbas são completamente utilizadas e as limpezas não são completamente feitas. Então, sempre temos problemas com o lixo que é jogado na frente da casa de cada um, que não é recolhido,
mas não é a pessoa que mora que jogou, mas ela também não fez a parte dela. Então, são sempre vários agentes, vários atores, né, Zuleika e ouvintes da Rádio Barreirinhas, que vão contribuindo para uma coisa que é ruim para alguém na humanidade. Então, a gente tem que entender isso, que tudo, nós somos dentro de um ecossistema fechado. E tudo que a gente faz aqui, o efeito acontece aqui mesmo. E que a gente tem que buscar melhor, né? Fazer as coisas melhores, né? Isso também a gente pode falar até mesmo nas nossas relações, né? Se cuidar, ser atencioso com as pessoas. Se a gente for atencioso com as pessoas, isso volta também para a gente. Se a gente cuidar da nossa frente da nossa casa, o nosso vizinho também vai cuidar, o vizinho da frente do outro lado da rua também vai cuidar, e isso volta para a humanidade. Se a gente cuidar dos nossos trabalhos, da nossa construção, especificar as coisas certas, nossos vizinhos, nossos concorrentes, as outras obras também vão buscar fazer isso, e isso retorna para a humanidade. Tudo é uma coisa que tem retorno. A lei do retorno é uma lei maravilhosa, não é complexa, e ela é muito clara. Fazer aqui e aqui mesmo você vai receber. Tá? Isso é muito verdadeiro, né? Cada vez mais a gente percebe isso e quanto no dia a dia, não tem jeito. Quando você está fazendo uma coisa, de repente, do nada aparece alguém para te ajudar e que você está aí, depois que te ajuda, você pensa, nossa, às vezes você nem lembra na hora, você está tão preocupado com aquilo que está acontecendo. Nossa, eu já ajudei uma pessoa parecida com isso. Já aconteceu com uma pessoa que veio aqui e foi, aí você percebe, olha só como é, né? E não é que a gente faz por interesse, é natural. O que a gente está fazendo se a gente retorna? Mas o nosso planeta também retorna para nós tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Quando a gente joga o lixo, falando o mar, né? O mar choca, devolve para a areia. Não tudo aquilo que foi feito, mas ele devolve sim. E tá aí, quando a praia ela é interditada, é só a gente fazer um histórico, pegar fotos, pegar filmagens de quem estava frequentando aquela praia. Cuidado que teve. Quando percebe que não teve cuidado, o retorno vem muito rápido. Você acaba interditando uma praia por falta de cuidados de limpeza, de saber aquilo que está sendo feito. Paulo, você entrou num campo muito interessante, quando a gente fala dos relacionamentos, de como que a gente cuida das pessoas, e aí a gente envolve todo o network, né? Que é o que a gente... Vou falar para vocês, gente, Paulo, ele é... Eu vou dizer que vocês já chamaram para falar, especialista de network. O que ele consegue de contatos, ele criou um projeto maravilhoso de um grupo de pessoas que estão ali, todos empresários, que um ajuda o outro, e de uma forma muito brilhante, eu vou dizer assim, a iniciativa, porque dentro de um local que só tem empresários, e a forma como é conduzido, a elaboração de propostas, as regras que devem ser estabelecidas, a forma como a gente faz, não incentivando mesmo, vamos fazer presencial, nada de online, online é pouco, online é muito, enfim, o carinho que ele traz isso faz com que todo mundo que entra não quer sair, vai trazendo mais gente para cá. Quer contar um pouco sobre isso, Paulo? Porque agora eu já falei, você vai ter que contar, tá? Eu posso contar, eu conto e adoro, né? E nós começamos com um grupo, você sabe, né? E estamos montando o segundo. Pessoal, aqui em São Paulo existe uma instituição que é a Associação Comercial, que a Associação Comercial reúne um grupo, todos os empresários, é uma associação voluntária, o pessoal se associa, e essa associação comercial tem várias distritais. Distritais são unidades, né? São quase como uma delegacia da associação, não sei como contar isso em português, para Portugal, mas são locais onde, dentro dos bairros, a gente se reúne, os empresários que são associados à associação comercial. E lá nessas distritais, numa delas eu estou superintendente, que chama Distrital Sudeste, na região da Vila Mariana, aqui na cidade de São Paulo. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem, os laços afetivos entre Brasil e Portugal são muito grandes, a gente recebe um grande fluxo de turistas, os portugueses acabaram, vamos dizer assim,
nos descobrindo, né? Nós fomos colônia de Portugal, depois Reino Unido com Portugal, e então a gente tenho certeza que muitos de vocês vêm a São Paulo, devem conhecer o bairro da Vila Mariana, é aqui. E no nosso bairro nós criamos um grupo de empresários, o primeiro grupo, tem algumas regrinhas com relação à quantidade de presenças, a gente dá uma exclusividade de cadeiras, porque o grande objetivo do grupo é a gente se indicar demais, se ajudar, principalmente fazendo indicações. Então, não dá para você fazer duas indicações, você enfraquece até a indicação, tem que ter uma indicação certa, e isso está dando muito certo, a gente se uniu, tem um grupo, a cooperativa, inclusive, está lá presente, né, quase sempre com a presença da Zuleika, mas nunca deixa de faltar, se não é a Zuleika, é algum outro cooperado que vem representar. Então, a gente está muito unido, buscando muitas indicações, transformar e apoiar o negócio dos empresários, e o grupo está dando muito certo, mas com essa questão do, com essa questão da exclusividade de cadeiras, o grupo começa a ter um limite, porque vai esbarrando em uma atividade ou outra, e nós estamos criando um segundo grupo, num outro dia, num outro horário, mas que vai seguir as mesmas regras, né? E, claro, quem está num grupo não vai poder estar no outro, para não ocupar a cadeira nos dois grupos. E estamos indo muito bem com isso. É uma forma da gente estar com um network valorizado e construído numa estrutura muito legal. E não sei mais o que contar para o pessoal da rádio, Zuleika, mas o que eu posso contar para vocês é que quando a gente. Eu tenho um grande ditado na minha vida, que eu acordo quase todo dia pensando nele, né? Tá? Que é aonde todo mundo ganha, ninguém perde. Tá? É como fazer. Se eu conseguir que meus amigos, meus colegas, conhecidos ganhem, eu também ganho junto. Tá? Ganho no mínimo a gratidão. E mesmo a gratidão, se não ganhar, está tudo certo. Tá? E essa coisa volta. Às vezes você faz uma indicaçãozinha para uma pessoa. Outro dia tava com um amigo aqui no escritório e ele veio fazer um favor para mim, dar uma olhada num computador que não estava muito legal. E aí ele falou, Paulo, você não sabe quantas vezes as tuas indicações já me tiraram do sufoco. Parece engraçado, assim, às vezes eu estou um pouco apertado e você vai e faz a indicação exatamente naquele momento me tirando desse sufoco, tá? Então, e a indicação é muito fácil, pessoal. Não custa nada. É tão gostoso, tão fácil de fazer. E ajuda na sustentabilidade dos negócios, Udeca. Vamos voltar ao tema que é aqui do programa, né, da sustentabilidade. Sustentabilidade humana também é muito importante, pessoal. Tá? A gente está com a cabeça em dia, com a mentalidade boa. Isso ajuda demais e é muito importante que a gente tenha isso. Mas é por isso mesmo que eu pedi para você falar desse grupo, por causa da sustentabilidade humana, porque é isso que faz a diferença. Não importa onde você está, com quem você está, qual que é o tipo do seu negócio, seu trabalho, não é só, porque tem que ser empresário para poder ser sustentável, tem essa questão da sustentabilidade pessoal, né, de um para o outro. É mesmo se você está trabalhando numa empresa e de repente, você conhece alguma pessoa e você pode indicar para outra pessoa e pode ter certeza que aparece a oportunidade de você falar sobre isso. E às vezes não vai fechar o negócio na hora, mas aquela pessoa já, poxa, é muito mais fácil para a gente indicar pessoas que a gente conhece do que a gente ficar procurando qualquer site, qualquer local, alguma coisa que você precisa fazer, seja lá onde for. Então, quando você começa a ter esse relacionamento, essas teias de conhecimento, né, de relacionamento consultivo, elas vão ampliando a nossa capacidade de ser sustentável enquanto humanos no planeta. A sustentabilidade não é só algo material, a sustentabilidade é algo de todas as maneiras. É espiritual, é pessoal, é profissional, a sustentabilidade dentro da própria família, como um ajuda o outro.
quando precisa de alguma coisa, ou como vão fazer uma viagem, vamos fazer, eu gosto de falar muito de coisas boas, porque depois coisas, os problemas todo mundo tem, a gente sabe disso. Mas vamos fazer uma viagem em família. Alguém vai organizar, alguém vai fazer roteiro, alguém vai ter ideia, alguém vai controlar a mala, vai fazer com que tudo funcione. E quanto, agora imagine se tem uma única pessoa na família para poder fazer tudo, e o desgaste que vai ter, o emocional como é que vai ficar, e tá aí de repente lá, tá alguma coisa errada e todo mundo joga a culpa na pessoa. A gente precisa ter mais flexibilidade, mais humanidade, e principalmente agora, né, a gente está com essa questão aí da guerra, que está deixando todo mundo maluco, em pensamentos e não saber o que fazer. Eu ouvi de um cronograma que eu estava fazendo, e tá aí tem pessoas que chegam e falam assim, mas por que você vai fazer o cronograma? Você nem sabe se você vai estar vivo até lá. E eu falei, pois é, não sei se eu vou estar vivo daqui a um minuto. Como é que eu vou pensar agora se eu vou parar de trabalhar, vou parar de pensar por causa disso? Então, a gente precisa, sim, entender que está acontecendo o conflito, a gente precisa entender que isso é algo que já está envolvendo todo mundo, e o que fazer? Qual é a ideia que pode se ter para poder ajudar? É, nem sempre nós vamos ter a possibilidade de estar lá, tanto algumas ideias, por quem tá ali dirigindo, por quem está ali atuando naquele momento de conflito. Nós estamos afastados aqui no Brasil, a Europa está mais perto ali, mas nós estamos afastados de lá. Mas eu também acredito numa coisa que se chama pensamento, energia do pensamento. E quando a gente coloca energia positiva nas coisas, pensando, vibrando, rezando, a forma que for, dentro do que cada um acredita, isso modifica o que a gente está. E como a gente chega num ambiente e que está muito pesado, de repente alguém começa a estar risada por alguma coisa e já se transforma esse ambiente. Então, essa troca de energias também faz a diferença. Deixa eu ficar falando tanto, vai acontecer, vai acontecer. Não, não vai acabar, já tá começando, mesmo que não seja realidade, mas a gente está mandando energias positivas para isso, para a nossa sustentabilidade, até pessoal, tá? Esse que não acredite. Mas para a gente poder continuar nesse planeta e vivendo, sabendo que existe uma guerra, mas sabendo que nós temos que fazer a nossa parte. Paulo, como quando você começou a dar o seu bom dia hoje, você já começou falando sobre isso, né? Sim, e a gente está falando disso o tempo todo. A gente tem que estar atento a isso, né, o tempo todo. É, nesse final de semana eu não trabalhei. Tava um pouco cansado, com problema de saúde, mas mesmo nos meus pensamentos, né? Tá? Tava pensando e falando, olha, falta pesquisar aquilo, falta chamar uma empresa para trabalhar isso. Poxa, aquele anúncio do, né? A gente está o tempo todo, tem que estar atento a tudo que a gente e sempre com esse olhar para a sustentabilidade pessoal e do universo. Tá? Eu fico muito triste você estar falando dessas guerras e eu estou olhando aqui de novo, né, um aumento de contingente de soldados e tudo. Eu fico muito triste com isso. Eu fico muito triste também com o radicalismo dos seres humanos. Eu acho que a gente pode ter cada um a sua religião, respeitar o seu espaço, ter para todo mundo, não estar construindo coisas para nos destruirmos como humanidade, né? Eu acho que nenhuma religião prega a destruição da humanidade e fico muito triste com o que está acontecendo no nosso planeta e rezando também, mentalizando, como você falou, para a gente passar e superar esses períodos e que, sei lá, daqui a 10 anos isso possa ser considerado, guerra pode ser considerada uma coisa do passado e que não vai mais acontecer. Tá? Eu A gente tem que trabalhar todo dia. Eu acho que a gente tem, cada ser humano tem que fazer a sua pequena parte para que isso aconteça. E a vibração, a energia, a opinião, senão, olha, somos contra as guerras, somos isso, estamos vibrando por isso. O grãozinho de areia de cada um vai fazer com que isso seja um fato do passado.
A Europa, em especial, sofreu demais na Segunda Guerra Mundial. Sofreu com a Primeira, sofreu com a Segunda Guerra Mundial, onde realmente as maiores batalhas aconteceram, né? Maior quantidade de mortos e tudo. O Brasil também esteve aí presente com seus soldados, com a FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, tanto na parte do Exército quanto na parte da Aeronáutica. E sofremos baixas também, né? Tivemos alguns navios mercantes abatidos, afundados por submarinos, em especial por submarinos alemães. Então, a gente também tem essa memória da guerra, não atual, não presente como hoje, né? Com outros países que estão em guerra nesse momento, mas não quer dizer que a gente não sinta a dor e não saiba e não queira que isso acabe, sabe? Em todos os lugares do mundo, aí, pelo menos na parte da Europa e da Ásia, né, três focos grandes de combates, né, acontecendo. Eu acho isso muito triste. E vamos pensar aí de uma forma de manifestar, de trabalhar de que isso pare. No evento de sábado, nós tivemos algumas pessoas que navegaram com o navio Pesnat, e aí eles contaram histórias, e uma delas foi sobre as guerras, não mundial, mas das Malvinas, porque o caminho do Brasil até chegar à Antártica passa ali pela Ilha das Malvinas, estava aquele conflito na época, né, da Inglaterra e com a Argentina. Na ida, que eles estavam passando por aquele conflito, apesar que tinha sido avisado, comunicado que eles estavam travegando, porque eles estavam indo para lá numa expedição de pesquisa, o navio foi parado, foi revistado, antes de ser liberado para poder continuar. Isso causou uma tensão, claro, muito grande. E na volta, falaram que eles podiam sim passar, porém, eles foram com os navios ingleses escoltados desde aquela área até o Brasil, até chegar no porto, até as águas brasileiras, né, para que eles pudessem passar por ali. Então, quando fala de guerra, envolve muita coisa, envolve muitas pessoas. A gente nem imagina qual é o momento que pode estar ali. Imagina, os pesquisadores, quando foram, estava tudo autorizado por escrito, falando que podia passar, que não teria problema, e, no entanto, foram revistados, passaram por toda essa tensão antes de chegar até lá. Então, guerra, gente, a gente tem que pensar que é algo que precisa ser resolvida, não precisa ser disputado, precisa ser conversado. A fala é muito mais forte do que qualquer ação, porque qualquer coisa que você faça que vai para o uso de armas, vai prejudicar. Ponto. Quem? Às vezes até o seu filho que você não sabe. Então, o que vai ocasionar isso? Para nós que estamos aqui longe, a gente fica com esse pensamento, essa vontade de transformar, e de mudar, e de acabar. Concordo totalmente com o que o Paulo falou. Aí é o ganha-ganha, né? O que a gente pode ganhar se alguém perde? Está errado. Então, todo mundo tem que ganhar. Não tem que ter essa questão de onde todo mundo ganha e quem perde. O essencial quando a gente fala em guerra também. Então, não precisa pensar em conflito para resolver de formas diferentes. Acho e tem uma coisa, Paulo, que eu também penso muito. A diversidade que nós temos, que nós estamos recebendo, estão nascendo pessoas que para nós, agora a gente já não chama mais, mas durante um tempo eram diferentes e eram estranhos, essas pessoas estão trazendo uma visão diferente do mundo. Hoje a gente vê a inclusão de uma forma diferente como era antes, que simplesmente a gente nem sabia. Eu tive porque ele já faleceu, mas na minha família eu tive um primo que ele era autista. A gente só ficou sabendo da existência dele quando ele já estava com 7, 8 anos, porque a família escondia. A gente não sabia. Ah, tem uma festa, meus tios, eu não posso ir por causa disso, alguém está doente. Inventavam algumas desculpas, algumas formas de falar, para a gente não saber. Eu, criança, fui conhecer ele já estava com uns 8 anos, mais ou menos. Era tudo escondido. Hoje a gente vê todas essas pessoas e nós temos que nos acostumar e aprender a conviver com eles. E aí já começa a mudança nossa, né? A gente para de não querer ser todo mundo igual e começar a ver com diferente.
Então, toda guerra tem uma diferença. Alguém pensa de um jeito, outro de outro, e cada um quer resolver um conflito. E eu acho que essa geração que está entrando está fazendo a gente pensar diferente na forma como era antes. E talvez isso seja um caminho aí, tá, para a nova humanidade que vai estar surgindo. Eu acho que sim. Eu quero acreditar que a gente está evoluindo como humanidade, né? Eu vejo fatores, você está falando desse respeito a um grupo muito grande, né? Tá? Que são os autistas, né? Aqui no Brasil tá vendo uma aceitação, uma campanha de aceitação muito grande para eles, né? E quando você vai às ruas, a gente tem as pessoas que são autistas, que a partir de um determinado grau, elas usam um colarzinho, né? Uma identificação para que todo mundo possa ajudar. Então, e você vê cada vez mais esses colares na rua, as pessoas cada vez mais sendo aceitas, cada vez mais se assumindo em tudo, né? Antigamente, eu respeito todas as pessoas, cada um tinha muitas opções de coisas que e opções até de religiosas, opções sexuais, as pessoas não queriam se assumir com as cores das suas peles, que é somente a cor da pele. E hoje em dia, cada vez mais, tudo tá ficando mais claro, mais transparente, as pessoas podendo ser mais elas mesmas, não terem que se esconder. Nesse ponto, eu acho que a gente evolui. Não evolui na sustentabilidade no ritmo que eu acharia interessante a gente evoluir. E aí depende de todo mundo, independente de opção sexual, raça, credo, cor, a gente está preocupado com a sustentabilidade do nosso planeta. Todo mundo tem a sua parte a fazer, tá? E aí vamos voltar de novo, puxar um pouquinho aqui para o nosso tema do inicial do programa, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade, eu já falei da sustentabilidade pessoal do ser humano, é importantíssimo, mas independente da sua necessidade, todos os seres humanos têm uma responsabilidade com o planeta também, tá? Com respeito ao que nós temos no nosso planeta, a responsabilidade é de todos nós, pessoal. Não dá para jogar só no vizinho que tem um jardim e eu não tenho. Entendeu? A minha casa é menor, não tem jardim, a casa do vizinho é grande, ele tem que ser sustentável porque ele tem jardim grande. Não é assim. Todo mundo tem que ter a sua parcela, se não é com uma vegetação, com a construção de uma área ajardinada, com uma área que possa haver a permeabilidade do solo e a água da chuva possa penetrar, mas de alguma forma a gente tem que encontrar a nossa forma de ser sustentável. Tá? Aqui em São Paulo, nós temos coleta de lixo reciclável, separado do lixo orgânico. Pergunta qual é a proporção da cidade que faz a separação. Eu pergunto, qual é a proporção? Ah, eu não sei te dizer mais, tá? Mas a coisa de uns 10 anos atrás, quando eu fui solicitar à prefeitura, porque eu moro numa vila e nós temos um latão da prefeitura que a gente põe para fora, que a gente recicla, todos os moradores da vila jogam o lixo reciclado ali e a gente põe para fora o latão para o caminhão recolher. Quando a gente foi solicitar, que a gente conversou, que eles trouxeram uma campanha, naquela época, 10 anos atrás, era um terço da cidade. Eu acho que hoje é mais, né? Tá? Uhum. Porque a coleta está maior, tá? Mas era só um terço da cidade que fazia a sua separação, tá? E é uma coisa tão simples de fazer, pessoal. É só você não separar plástico, papel, jornal, vidro limpo, né? Não contaminado. Também você jogar um pote de iogurte que você não lavou, não deixou limpinho, você está desperdiçando a tua oportunidade de fazer a reciclagem. Então, mas é muito simples, é muito tranquilo da gente conseguir fazer, tá? Tem coisas que são tão simples, né, Zuleika, tão simples, que até economizam caminhadas da papelaria. Usar a folha de sulfite dos dois lados. Poxa, eu imprimi uma folha aqui, teve um erro, eu não vou mais usar essa folha. Usa o outro lado para fazer anotação, para fazer coisas.
No meu escritório, a gente faz isso há tanto tempo, que eu vou te dizer que eu tenho há 33 anos a empresa, pelo menos há 30 a gente faz isso. Nós separamos as folhas e utilizamos. Tem tantas anotações de rascunho que você precisa fazer por poucos minutos, né? Ou uma coisa que vai valer só por alguns dias, horas, que você faz à mão mesmo. Então, vamos pensar em situações. No final, você vai economizar até uma caminhada à papelaria para comprar mais folhas sulfite. E vai economizar também umas folhinhas de uma. É uma árvore que vai ter umas folhinhas que vão ficar lá mais tempo, porque não tem consumo tão alto de sulfite. Sabe que no final do ano, eu tenho reciclagem que passa aqui também, mas às vezes, o meu é que passa uma vez por semana. Então, por sinal, hoje é dia, às 10 horas da manhã está passando. É, a, mas eu levo o lixo reciclável, às vezes, num determinado local, porque às vezes tem muita coisa, acumulou, as limpezas que a gente faz de vez em quando em casa, então quando tem, você vai lá levar. Aí no final do ano eu estava levando, tinha entre Natal e Ano Novo, tinha até já passado o Natal, aí nesse espaço que eu fui, tem uma senhora, ela está lá há anos trabalhando nesse ponto de coleta de material reciclado. Daí, o que que ela fez? Ela queria dar um presente para todo mundo que ia lá, para poder, que faz a reciclagem. Ela pegou revistas, jornais, ela fez o tsuru, aquele origami do japonês, que tem uma história, tem uma tradição. Ela fez tinha uma caixa cheia, de tudo colorido, e você via todo tipo de papéis diferentes, né, que ela tinha recolhido, que era alguém que doou, e que ela pegou e transformou. E tá aí a gente conversando com ela, né? E ela falando assim: a tradição é fazer 1000, e quando começou isso, era uma criança que ela estava com câncer, e tá aí, se ela conseguisse, ela fez uma promessa que se ela fizesse 1000, ela ia conseguir sobreviver, enfim, era uma coisa que era uma esperança, que tornou-se pela história, não lembro da história totalmente, nem o nome da criança que foi, mas tornou-se uma esperança quando você fazia, e ficou decretado 1000. Ela falou, eu fiquei pensando, se eu fizer 1000, eu vou atender 1000 clientes que vêm aqui. Primeiro que eu não tenho a mínima ideia, porque ela só está num período, ela não está o período todo do trabalho, né? Então, determinadas horas do dia, ela está lá. Eu não tenho a mínima ideia quantas pessoas são aqui, mas imagina o seguinte, se ao invés de fazer 1000, eu fizesse 2000, cada um que viesse, falava, leva para alguém que precisa aprender a reciclar. Foi o que ela fez. Então, ela estava a pessoa que estava indo. Esse outro, conversa com alguém que não tem para você multiplicar. Olha que iniciativa maravilhosa, tá? Para contribuir na conscientização das pessoas. Tá? Foi. Eu já tentei fazer esse tsuru, minhas filhas aprenderam na escola e tal, e não é das minhas habilidades, infelizmente. Dobradura de papel não é uma das coisas que eu tenho muita habilidade. Eu tenho muita habilidade com o olho, prumo, nível, essas coisas, eu bato o olho, eu consigo ver, mas na hora de executar, sai tudo meio tortinho. E aí e tem que ser essa coisa japonesa da precisão absoluta para ficar bonito. Mas são lindos. É, e assim, eu achei a ideia, a forma, o carinho que ela veio falar, e a gente chegou, e tinha outros carros, outras pessoas ali entregando, tá aí todo mundo que estava ouvindo a história formou uma rodinha em torno dela, e ela foi entregando, e a gente tudo se emocionando ali, falando, que legal, atitudes simples que podem trazer o retorno, então, a gente não precisa também ficar pensando em grandiosidade, claro, vamos pensar em grandiosidade quando a gente pode estar numa empresa, a gente está em um lugar que possa ser grande, mas uma ação pequenininha, foi o que eu falei desde o princípio. Cada um com uma consciência do seu jeito, a gente pode se transformar, sim, e melhorar muita coisa. Eu não acredito em nenhuma teoria que fala assim, não tem mais jeito. Eu continuo acreditando que tem, sim. É só a união, é o Kutum, é a gente estar junto, vão surgir ideias novas, vão surgir pensamentos novos. Eu não sou especialista em sustentabilidade, eu leio a respeito, gosto de falar a respeito, estudo, pego muitos exemplos, eu sou mais a parte prática do que a teoria. Então, tem os teóricos que vão saber como fazer. Mas se a gente vê essas ações assim, eu fico encantada. Tem aquelas crianças cantando, e a letra criada por elas, claro que teve ajuda do professor, claro que foi algo, né, que foi construído ali com violão,
mas elas pediram para fazer. Então, isso foi o que chamou a atenção e foi. Aí você vê pai, mãe, tio, todo mundo chorando. Você gravou essa música que elas fizeram? É gravado, sim, vai ser colocado depois depois eu passo. Vai ser colocado no Instagram, eles iam só editar a filmagem, né? Porque tem ali, a gente estava do lado do mar, do oceano ali, então tinha o fundo, né? Que não estava muito bom, eles iam editar para poder passar de quanto depois. Foi muito legal. Pô, tô curioso, Zuleika. Passa assim, passa. Quero ouvir essa música. Tá? Nossa, foram lindas a apresentação inteira, foi muito legal. Foi bem emocionante ali. E olha, tava sol, depois que parou o sol, a gente estava em tentas, né, protegidos assim, Uhum. e ninguém queria ir embora. Terminou a comemoração, ficou todo mundo lá comentando e falando, e tanto parabéns para as crianças, e as crianças ali todas, porque foi transmitido no YouTube, né, então elas ficavam tudo assim, passando na câmera, porque eu quero me ver. Aí as crianças têm uma espontaneidade, uma coisa gostosa. Minhas Sim. filhas hoje já estão mais adolescentes. Você quer tirar uma foto? Vem cá. Não, 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 não. Hoje não, pai. Eu não tô bem, não estou maquiado, não estou isso, aquilo, né? Então, eu falo para elas, era tão diferente quando vocês eram pequenininhas, minhas filhas. Tá? Ela tirava a foto, elas queriam tudo aparecer, né? É, não, hoje em dia, onde fica a minha reputação é tudo. É verdade, é verdade. Mas muito produtivo. É Eu delicioso. falei, foi um sábado especial, que na realidade a gente ganhou presente, né? A gente foi lá para fazer um evento e no fim fomos presenteados com tudo isso. E muita emoção, muita alegria. E assim, o sentimento de que sim, o planeta tem, o futuro da humanidade tem futuro. A gente pode confiar. Eles estão fazendo do jeito deles, da autonomia deles. E quando a gente fala assim, né, mas não tem mais jeito, essa humanidade não vai estar mais jeito, essa criançada não tem respeito, esses adolescentes, isso e aquilo, a gente ouve muito disso, mas eu também tem outro lado, tem sim muita gente que tem respeito, muita gente que está fazendo, e a gente costuma falar muito, o ser humano fala muito as coisas ruins, né, mais ruins do que boas. Eu adoro falar de coisa boa, e o Paulo também gosta de falar de coisa boa, porque é isso que nos fortalece, nos inspira e melhora no dia a dia, não é só. Tem problemas? Tem, toma. Levante a mão quem não tem problema. Não. Vamos ver aí quantos ouvintes da Rádio Barreirinhas estão levantando a mão, hein? Tá? Tem que levantar a mão e tem que escrever para a gente. Falar, ó, eu levantei a mão, eu não tenho problema. Tá? É, E a gente tem problema, sim, pessoal. Mas o que eu acho que é importante é como a gente supera esse problema e como a gente enxerga ele. Tá? Porque problemas eu acho que todo mundo tem, e o problema é como a gente caminha com eles, né? Para superá-los ou para torná-los crônicos, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso e ir superando os problemas. As ferramentas a gente tem pessoalmente, todo ser humano tem um monte né, uma capacidade aí com seus neurônios de resolver e superar os problemas, e às vezes, se não supera sozinho, duas cabeças pensam melhor que uma, três cabeças pensam melhor que duas. Para isso, é importante a gente estar e aceitar, né, e gostar de conviver em grupo, porque em grupo a gente resolve as coisas melhor e mais fácil, e encontra soluções melhores, pessoal. Eu acho que isso é uma coisa. Eu falo muito para empresários, né? Sou empresário e tudo, é o meu público de conversa. E eu digo que a vida do empresário, no fundo, a gente, a parte realmente delicada, a gente é muito sozinho. Muitas vezes nós temos problemas, a gente não compartilha nem dentro da nossa família. Tá? Eu mesmo sou uma pessoa que eu chego em casa, eu trabalho muitas horas por dia, muitas e muitas horas. E aí eu chego em casa, o que eu mais quero é não conversar de trabalho, né? Tá? E aí a gente acaba não conversando, não falando dos problemas de trabalho, tá? E, vamos dizer assim, nós temos lá
a esposa, as filhas e tal. Nesse momento eu não estou casado, mas a gente tem uma família e a gente não compartilha os nossos problemas de trabalho em casa. Se a gente não compartilha em casa, a gente tem que encontrar um outro local para compartilhar. Ter um grupo de amigos, ter um local onde a gente tenha uma instância. Né, aqui no Brasil se fala muito da importância de se fazer mentorias dos trabalhos, né? Porque os mentores vêm com um foco diferente do nosso, né? É uma cabeça mais bem preparada, claro, tem que ser uma pessoa muito capacitada, mas que vem com uma mentalidade e que nos ajuda a superar os problemas. Isso é importantíssimo para a gente como empresário, porque no dia a dia a gente acaba sendo e tendo uma vida muito solitária, tá? É, então é importante a gente conseguir ter um grupo de amigos, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma música que fala que a gente tem que ter muitos amigos, mas em alguns a gente tem que confiar, tá? É, é exatamente isso, ter alguns amigos para a gente realmente confiar. É, acaba sendo uma terapia, né? Quando a gente fala com os amigos, a gente conversa aquilo, e a gente não está conversando ali para, muitas vezes, com os amigos, a gente está conversando, comentando alguma coisa para resolver o problema. Tá mesmo para desabafar, para de repente uma ideia diferente. Nossa, você não viu isso, tá aqui? Como assim? Daí assim, a gente até, com os amigos, a gente às vezes fala isso, né? Como é que eu não vi isso que estava na frente do meu nariz? Eu não vi essa possibilidade de resolver. A gente está tão entretido naquele problema que não percebe. Às vezes, soluções simples que pode. Uma palavra amiga de que. E tem outra coisa, né, Paulo? A gente encontra com os amigos, nós estamos falando brincando, conversando, falando, jogando conversa fora, e no meio da conversa vem uma solução para algo que você estava pendente, ou vice-versa, né? Você está dentro da empresa, conversando alguma coisa, e alguém fala alguma coisa, nossa, esse problema lá de casa eu posso resolver assim que eu não tinha pensado. Então, quando a gente está descontraído, a gente está conversando de forma diferente, vem pensamentos diferentes e vem ideias diferentes. Ninguém precisa ser nem super-homem e nem super-mulher, nem Mulher Maravilha, né? Cada um sabendo que as ideias estão por aí, muita gente pode ajudar. Quanto mais unidos nós tivermos, melhor fica para a nossa vida e para a nossa sustentabilidade, não vai ser nada sozinho. Bom, estamos terminando o programa. Palavras finais, o que você quer deixar de mensagem final? Suas redes sociais, é claro. A gente finalizar. Papo Olha, gostoso. eu quero assim, agradecer muito, né? Um programa desse é deliciosíssimo, tá? Agradeço a audiência dos ouvintes da Rádio Barreirinha, agradeço a você como presidente da cooperativa Conexão Mundo Novo, pelas oportunidades que nos abre. Então, é muita gratidão. Essa é a minha palavra para esse programa. Gratidão. E que a gente continue pensando nessas coisas. Olha, sozinhos somos muito poucos, juntos somos muito mais e melhores. Pessoal, vamos estar juntos, misturados, vamos compartilhar. Compartilhem também as suas ideias, seus problemas com a Rádio Barreirinhas. Todas as mensagens são lidas, tá? E muitas delas são respondidas, tá? Se não no ar, muitas vezes até no próprio WhatsApp, uma resposta sempre vão ter, pessoal. Tá? E a gente tem um carinho enorme por esse programa. Estou aqui num outro momento, volto de novo. Isso é correto, Zuleika? Muito obrigado por tudo. Com certeza, a gente vai te chamar de novo. Pô, não adianta querer fugir que a gente não deixa. Você também não quer, então tá tudo bem. É isso aí, junta a fome e a vontade de comer. Caro ouvinte, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje. Nos encontraremos novamente na quarta-feira, no mesmo horário, das 8 às 9 do horário do Brasil, e aí entre 11 e meio-dia, dependendo da cidade que você está na Europa. Somos a Cooperativa Conexão Novo Mundo. Nos siga nas redes sociais, Instagram, @Cooperativa Conexão, e fazer parte dessa grande rede de comunicação. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Paulo, obrigada. Tchau, Zuleika. Não foi a hora ao vivo, não, né? Ficou só gravado?
vivo, peraí.